Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro do profeta Amós. Amós em hebraico significa carregar o peso. Amos em hebraico é justamente aquela carga que um animal de carga, o burrinho ou o jumento, carregavam. Né? Tinha ali os fardos que ele carregava, os fardos com as cargas, e é justamente isso que significa a palavra Amós. Amós é carregar o peso, carregar o fardo. E do que Deus está falando nisso? Você sabe que para colocar a carga no animal tem que haver equilíbrio, né? Não pode se colocar mais peso de um lado e menos peso de outro, porque o animal não consegue se sustentar. Tem que haver equilíbrio. Então Deus está falando do peso da carga do animal, mas um peso que traga equilíbrio, né? O povo de Israel estava trazendo um peso para Deus, mas era um peso injusto. Deus estava carregando uma carga injusta. E o que acontece com o animal se a carga é injusta? Ele não consegue carregar essa carga, é um peso que incomoda, é um peso que impede o animal de caminhar. E é justamente essa mensagem que traz o livro de Amós. Deus estava incomodado com a injustiça social, moral e pessoal que estava acontecendo no reino de Israel e haveria consequências para isso. Toda injustiça traz uma consequência. Se uma pessoa rouba, se ela mata, se ela mente, é uma injustiça. E isso traz uma penalidade. Nós temos aí as leis que fazem justamente isso. E no livro de Amós nós vamos ver figurar um grande julgamento, um grande juízo. Por isso que no livro de Amós o Senhor Jesus é o justo juiz. A mensagem principal do livro é a revolta de Deus com o desprezo de Israel, e justamente ele traz essa mensagem que é: prepare-se para encontrar-se com Deus, prepare-se para encontrar-se com o juiz, como nós vemos no capítulo 4, versículo 12, e essa mensagem toda está distribuída nos 9 capítulos do livro. Nós vamos ver 4 divisões principais no livro. A primeira delas vai do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 16. E nós vamos ver aí 8 profecias, 8 mensagens que dizem respeito ao futuro. Né? Uma delas justamente é de penalidade, que vem por motivo das injustiças social, pessoal e moral. E depois nós vamos ver aparecer 7 vezes aí nesses versículos a expressão meterei fogo. Quer dizer, é justamente a penalidade. Qual é a penalidade? Vai haver purificação. O fogo, ele purifica, o fogo consome o que é ruim, o fogo, ele transforma algo. Então vai haver fogo. Deus vai trazer fogo para purificar. Esse fogo, propriamente, claro, não é que Deus vai queimar tudo, mas ele vai extinguir aqui a impureza. Ele vai trazer algo, vai vir algo que vai extinguir essa impureza, porque ele quer trazer purificação para o seu povo. Depois disso, do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vamos ver 3 sermões, 3 mensagens do profeta Amós, que se iniciam justamente com o termo ouvir essa palavra. Ouçam, dê atenção a essa palavra. A primeira delas é o julgamento pelas ações. Vai haver julgamento. Você agiu, mas vai haver consequência para suas ações. Segundo, nós vemos a apresentação da acusação dos crimes. Por que vai haver penalidade? Porque vocês fizeram isso, isso, isso. E o expurgo, quer dizer, qual vai ser a pena que vai ser aplicada em relação a cada uma dessas ações. E nós vamos ver 5 vezes Deus falando que é porque não vos convertestes a mim. Vocês não se voltaram para mim. Vocês me abandonaram, vocês me desprezaram. Eu estou trazendo a lei, eu estou trazendo a justiça, mas vocês desprezaram a lei. É como, por exemplo, a pessoa que despreza o sinal vermelho. Tem um sinal vermelho, mas ela desprezou e causou um acidente. Olha, por que você vai ser penalizado? Porque você desprezou o sinal vermelho. Tem a lei e a lei deve ser cumprida. Você não deve passar no sinal vermelho. Você passou, causou um acidente. Esse acidente trouxe consequências, então agora vai vir a penalidade. Em terceiro lugar, vem a acusação e a chamada ao arrependimento. Então, mais uma vez, Deus apela para a consciência. Ele está mostrando qual é o erro. E ele está falando: arrependa-se disso. Muda isso. Você pode mudar. Você tem a opção, você tem a alternativa, você tem a oportunidade de mudar. Depois disso, do capítulo 7 ao capítulo 9, nós vamos ver 5 visões do profeta Amós. Ele enxerga, ele vê algo que Deus lhe mostra. A primeira delas é a visão dos gafanhotos, né? Eles não acontecem por causa da intercessão do profeta. Então Deus dá a visão: olha, vai vir uma praga, mas o profeta se coloca ali diante de Deus, intercede pelo povo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 7, do versículo 1 ao 6. E então essa praga, essa visão que ele teve, ela não se conclui, ela não se completa por causa da intercessão do profeta. Depois disso vem o fogo, o purificador. Depois disso nós vamos ver o prumo, que é a restauração. Deus vai colocar tudo no prumo, ele vai deixar tudo certinho. Depois disso nós vamos ver o cesto de frutas podres, que fala justamente da destruição, a destruição causada pela corrupção. Quando há corrupção, há podridão, e essa podridão contamina. Por isso que Deus fala de santidade. O que é santidade? Santidade é você se excluir, é você ser tirado da podridão.
Se você vê num cesto de frutas, algumas começarem a ficar podres, o que você faz? Ou você tira as podres para não contaminar as que estão boas, ou você tira as boas para não se contaminarem com as podres. Isso é santidade. Santidade é quando nós nos separamos para não sermos contaminados pela podridão. A quinta visão é justamente o trono de Deus, quer dizer, a justiça vai prevalecer. O trono de Deus é a justiça. Deus reina um reino de justiça, ele é o justo juiz. E depois disso, do capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ver aí 5 promessas de Deus, que são justamente a redenção eterna, a eternidade que Deus promete àqueles que são fiéis. E é justamente de toda essa justiça, de todo esse julgamento de Deus em relação às ações práticas da nossa vida e da nossa fé, é que se trata o livro do profeta Amós. Portanto, vivamos uma vida justa, uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, diante dos nossos semelhantes, porque isso é bom, justo e aceitável diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo.